hoje seja um dia sobrenatural na vida de todos vocês. E vamos clamar para que Deus fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Que não haja neste lugar nenhuma outra voz que não a voz do Espírito Santo. Que nós estejamos prontos para ouvir tudo que Deus tem para nós. E que nós abramos mão de todos os nossos conhecimentos e possamos entregar-nos àquilo que o Senhor quer para nós. A semana passada nós começamos o Abril Sobrenatural, onde nós começamos a falar sobre o jejum e a oração como um princípio de Deus para que as portas do inferno sejam fechadas para nós, para que vidas saiam do inferno, para que o sobrenatural, aquilo que Deus pensou a meu respeito e a seu respeito, comece a acontecer. Ou seja, Deus espera que nós tomemos posse daquilo que Ele tem para nós. E aí eu volto àquela questão: o que é ser sobrenatural para você? O que você imagina que é o sobrenatural de Deus para a sua vida? Porque se eu tenho consciência de que eu sirvo a um Deus que é sobrenatural, que age no meio do sobrenatural, que faz coisas no sobrenatural, como que tem sido o sobrenatural de Deus na minha vida? Eu realmente acredito que Deus pode fazer coisas? Eu acredito que Deus realmente possa mudar destinos? Você acredita? Então hoje nós começamos com oração, jejum sobrenatural. E agora nós vamos falar sobre a cura sobrenatural. E eu quero lembrar de uma coisa: nós muitas vezes temos medo do diabo, do que ele pode fazer. Um dia desse eu estava assistindo um videozinho e o camarada dizendo o que eles fazem nos cemitérios, as oferendas, e o tipo de ação que o diabo tem para destruir as pessoas. E alguns comentários você vai ler e as pessoas estão lá dizendo que misericórdia, que tem medo, que tem isso, que tem aquilo. Aí eu fiquei pensando: a quem essas pessoas servem? A quem essa pessoa que fala isso serve? O quanto você tem medo do diabo? Então nós queremos começar dizendo para você que toda a legalidade que Satanás tinha para nos fazer enfermar foi quebrada na cruz. Tal como ocorre na salvação, o pecado e a doença não pode mais nos dominar. Ou seja, eu preciso assumir a identidade de filho. Eu preciso assumir a identidade de quem eu sou em Cristo. Porque se eu tiver essa consciência de que tudo que precisava ser feito para que eu vivesse uma nova vida em Deus, ela já foi feita na cruz do Calvário. Não ficou nem um pedacinho a ser feito. Foi feito tudo. Se isso tivesse como verdade dentro de nós, a gente viveria do jeito que vive? Então está na hora de nós acordarmos. É esse sobrenatural que Deus quer que nós acordemos, para entender que nós já mudamos de posição. Nós não estamos mais sujeitos a Satanás. Nós mudamos de dono. Nós mudamos de senhorio. Aleluia. E precisamos que isso seja tão encarnado em nós que nada nem ninguém nos roube a nossa identidade. Você está em Cristo. E sabe de uma coisa?
Satanás só pode na sua vida se tiver legalidade. Então, quais são as legalidades que a gente está dando? Porque às vezes a gente culpa muito o diabo, mas os culpados somos nós mesmos. E qual é a consciência que Deus quer gerar através disso? Se eu tenho consciência de que eu não sou mais daquele reino e que eu sou do reino do Filho do amor de Deus, se eu tenho uma nova identidade, se eu sou sacerdócio real, nação santa, povo eleito, eu preciso fazer que o mundo conheça esse Jesus. Agora, se eu não tenho essa consciência, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cantar um corinho que dizia assim: uma barca naufragando, quem me valerá? Das antigas, tá, gente? Bem novinho. Agora, se eu tenho consciência que a minha barca não está naufragando, as pessoas que estão do meu lado precisam conhecer que esse Jesus muda. Então o reino dos céus está próximo, diz Mateus 10, 7, 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça deem. Vocês viram aqui, não é? Eu não tenho chamado. Todos os verbos deste texto, desse versículo, estão no imperativo. Isso significa que não é aquele que tem o dom, é função minha, que já sou pertencente ao reino. A autoridade já foi te dada. Então, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, porque de graça vocês receberam, e também de graça devemos dar. Essa é a proclamação integral do reino. É para isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para ficarmos sentados no banco da igreja. Nós não fomos salvos para sentar aqui e receber uma injeção, uma pílula de ânimo para a semana seguinte. O nosso conhecimento, ele tem que ser cumulativo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O meu crescimento não para com o novo nascimento. O meu novo nascimento significa que todos os dias a minha realidade precisa estar em crescimento. Não há como você dizer que aceitou Jesus na sua vida e nada mudou. Ninguém sabe, né, que você é crente, que você foi salvo, que você foi curado, que você foi liberto, que você não pertence mais ao reino das trevas. Nós precisamos tomar a consciência de que nós somos salvos, para que o mundo conheça a Jesus como um único Deus verdadeiro, e que pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu estava escutando aquele corinho aqui, que alguns dizem assim: é meio herético, eu estou gastando a minha vida. Oxe, gente, a gente está fazendo isso na fé, que um dia a gente vai conseguir fazer isso. Mas esse tem que ser o nosso alvo. Ele não pode ficar preso ali dizendo assim: é isso que o Senhor espera. Quando você vai lá, cura leproso, ressuscita mortos, você está trazendo o reino de Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então que nós lutemos para ser aquela pessoa que vai de fato gastar a sua vida. E isso também está lá na Bíblia. Porque Paulo diz, né, que gastou e se deixou gastar para que o reino fosse conhecido. E em outro texto ele diz: a tempo e fora de tempo. Eu estando com vontade, eu não estando com vontade, eu estando com
saúde ou sem saúde, com fome ou com a barriga cheia. Essa consciência nós precisamos ver gerada em nós. Portanto, cante. Se eu estou cantando aqui na fé, é na fé, Jesus. Tu sabes que eu não faço isso, mas é na fé. E Deus sabe que a gente vai poder chegar lá. Então nós teremos agora falar sobre algumas verdades sobre cura. Deus é capaz de curar todas as doenças. Não há impossíveis para Deus. Em 1 Pedro 2,24 diz: Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tem um filme que mostra assim Jesus acabado lá naquela cruz, mas a gente não tem nem noção do que de fato foi, porque só de olhar me dá agonia. Ali, Jesus morreu a nossa morte. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora veja bem, por que não somos? Você sabia disso? Que em Cristo toda a provisão para qualquer doença já foi feita. Que você não precisa fazer mais nada. Só uma coisinha. Porque é necessário que todos aqueles que se achegam a Ele cheguem por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você vai orar por alguém e ele diz assim: isso não é para mim não. Isso era só lá naquele tempo. Aí você já começa tendo que lutar, né? Porque você vai orar com alguém que você tem que convencer ele que a cura é direito. Agora, por outro lado, a gente precisa ter essa consciência. Deus pode curar todas as doenças. Deus quer curar todas as doenças. Em Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Deus quer curar a todos, tá? Não é necessário você fazer nada, apenas ter fé. Ou pelo menos dizer: Deus, eu não tenho fé, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não tenho fé para mim, mas o Senhor pode. E às vezes na vida a gente passa por cada situação que a gente diz assim: Senhor, eu não sei o que fará, porque eu não vejo nenhuma porta aberta, mas eu sei que o Senhor fará. Senhor, eu não vejo luz no fim desse túnel, mas tem luz, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Você tem consciência disso? Quando você está enfrentando os desafios da sua vida, você tem consciência de que é esse Deus que pode tudo? A gente tem ido para o trabalho escutando o Velho Testamento. E aí eu fico assim: Deus, o povo não podia nada, era um pouquinho de gente, e o Senhor mata 20.000 pessoas numa cacetada só. Desculpa. Vocês entendem o que é isso? Sabe por que a gente não vê o milagre de Deus? Porque a gente está olhando na força do nosso braço. Você olha para os seus recursos, você olha para a sua capacidade. Não estou falando só para vocês não, estou falando para mim também, tá?
E aí você olha, e quando você olha para você mesmo e não vê a possibilidade, a sua fé tende a naufragar. Mas de repente a gente volta para o eixo novamente e diz: Senhor, tu podes. Eu não sei o que o Senhor fará, mas eu sei que o Senhor fará. Eu não tenho controle sobre essa situação, mas eu sei que o Senhor tem. Senhor, essa porta está fechada, e o homem disse que ela está fechada. Mas o que é a voz do homem diante do Senhor? Porque a tua palavra diz: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você já parou para pensar? Essa consciência em nós, gente. Sabe assim, me dá um ciricutico dentro de mim. Quando eu penso, quando a igreja acordar para essa realidade. Para quando eu acordar para essa realidade. Deus fará grandes coisas. Amém. E Deus está querendo despertar isso em nós. Amém. Certamente nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos calamitosos, onde gente enfrentando todo tipo de problema. E às vezes isso nos rouba a fé. Isso nos rouba a perspectiva. Toda essa perspectiva aí, gente, está na Bíblia. Da sua nova identidade, do seu posicionamento em Cristo. Mas é um conhecimento que está aqui. Ele ainda não desceu para o coração. Nós ainda temos a mentalidade de escravos. E se temos a mentalidade de escravo, Deus tem que trabalhar muito com a gente para conseguir o que Ele quer. Ele tem que nos convencer, fazer muita força para nos convencer de quem Ele é. Certamente, tem pessoas que não vão ser curadas. E a gente precisa ter consciência disso. E aí eu me lembro do nosso amigo Jó. Disseram para ele que não tinha jeito. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele diz o quê? No eu vim, no eu volto. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu não creio em Deus porque acontecem coisas boas comigo. Eu creio em Deus apesar de todas as adversidades. E é essa consciência que nós precisamos ter. Você glorifica a Deus quando aquilo que você não conseguiu, quando aquilo que você projetou não deu certo, você continua glorificando a Deus? Ou você vira uma barca naufragando? Não. E tem alguns que querem comprar Deus, né? Tem gente aí agora entrando na justiça para desdar aquilo que deu, né? Ou seja, ele foi lá, pensou que ia comprar Deus, deu casa, deu dinheiro, deu um monte de coisa. E aí não aconteceu do jeito que ele previa, achando que Deus é um negociante, que ele precisa da sua casa, do seu dinheiro. E aí, não fez, então deixa eu ir lá buscar de volta. Então cuidado com o tipo de fé que você tem. E o Senhor é bom para nós. E a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O sol nasce sobre os bons e sobre os ruins. E Deus não muda por causa disso. Em Marcos 5, 24 a 34, conta-se a história de quem mesmo? Conta uma história muito interessante. Jesus diz o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o oprimia, e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo hemorragia. Vocês imaginam, 6, 7, 8 dias já é um tormento, imagine 12 anos. Ela
padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou, porque pensava: se eu tão somente tocar o manto, ficarei curada. E ela tocou. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-se os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Né? Tipo assim, tu tá doido? Né? Como é que tá aqui no meio desse negócio, desse fuzuê todo, e tá perguntando quem me tocou? E Jesus diz, olhando para eles: de mim saiu virtude. Não foi um toque qualquer, não foi um esbarrão qualquer. Saiu virtude de mim. Foi um toque diferente. Foi uma forma diferente de me tocar. Saiu de mim virtude. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então disse Jesus: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vocês já imaginaram, gente? 12 anos. Não é 6 dias, nem 7, nem 8, que a mulherada sabe o que é. 12 anos sangrando. Essa hemorragia trouxe impactos na vida dela. Impactos físicos, emocionais, espirituais, religiosos e sociais. Essa mulher, primeiro ela sofreu um impacto no seu físico. 12 anos de uma hemorragia contínua. A perda de sangue crônica resulta em anemia, fraqueza, cansaço extremos, e isso afeta a sua saúde de forma devastadora. Vocês imaginam, o texto não fala, né, se ela era casada, se tinha filhos, mas vocês já imaginaram uma vida desse jeito, sem energia, sem força, sem vitalidade, sem nada? E sem perspectiva, né? Além disso, ela teve um impacto emocional. O peso da solidão e da desesperança. Solidão e rejeição. Em sua cultura, onde a pureza física é ritual permanente, ela estava isolada, afastada da comunidade e da convivência social. Sabe por quê? Porque naquela época, uma pessoa que estivesse com fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então ela não podia sair de casa. Ela não podia sentar-se à mesa. Ela não podia ir à rua. Ela tinha que ficar confinada. Então vocês já imaginaram o drama dessa pessoa? Porque às vezes a gente lê o texto e fala assim: ela tinha uma hemorragia por 12 anos. Foi na multidão, tocou Jesus. E parece um negócio assim. Mas não é. É um negócio sério. Ela padecera, Marcos 5:26 diz, ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e tinha gastado tudo. Aí, o drama continua. O impacto espiritual. Isolamento da comunhão na casa de Deus. Hoje a gente não vem na igreja por qualquer motivo. Ela não podia, porque o sacerdote, ele chegava, avaliava o caso e dizia: imundo. E o imundo estava fora da convivência no templo. Ele estava proibido de frequentar os lugares públicos.
Então ela também não podia ir à casa do pai. Vocês já imaginaram o que é isso? E nós precisamos tomar essa consciência, porque muitas vezes a gente abre mão disso por qualquer besteira. Então, ela também estava aprisionada, ela não podia frequentar a igreja. E o impacto é muito grande. Além disso, ela tinha medo de ser rejeitada, medo de condenação. Como uma mulher impura, ela também temia ser rejeitada por Jesus. Vocês imaginam? Eu fiquei imaginando a cena, porque eu sou muito criativa. Eu fiquei imaginando a cena. A pessoa escuta falar assim: olha, tem um camarada que passa por aqui que está curando todo mundo. E ela foi. Aí escutou de novo uma outra historinha. E escutou de novo uma outra historinha. E aquilo foi crescendo. Puxa, esse cara deve ser bom. Nossa. E o negócio foi crescendo dentro dela. E aí um dia ela falou assim: mas com todas essas restrições, como é que eu vou fazer? E aí ela ficou pensando. Nossa, eu fiquei imaginando, gente, o tempo que ela gastou elaborando este negócio. Quanto pano ela colocou para não vazar no meio do povo e ser escorraçada. Eu fico imaginando tudo que ela fez para ir naquele dia específico encontrar com Jesus. Você sabe por quê? Porque ela se permitiu sonhar. Ela se permitiu olhar para aquele negócio e falar assim: tem uma chance para mim. Tem uma chance para mim. E aquilo foi crescendo. E ela foi se empoderando no sentido de saber que aquele podia ser o momento da sua vida. E aquilo foi crescendo dela, foi crescendo, crescendo, crescendo. Até o dia que ela disse assim: pois tá, ele está aí, ele está por aqui, eu vou lá. Arquitetou, deve ter arquitetado todas. E aí eu me lembro de mim. Uma vez a igreja ia fazer 15 dias de jejum e oração. E eu tinha que trabalhar. Ninguém faça isso, tá, gente? Aí eu disse: o que eu vou fazer para ir? Eu queria muito. E eu fui lá e machuquei meu pé. Deliberadamente. 15 dias de atestado. Você vê que não foi um machucado qualquer. Não use essa estratégia. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? O quanto eu queria. O quanto eu vivi uma vida tão miserável, tão miserável, tão miserável, que eu dizia assim: vai que lá nessa reunião Deus faça alguma coisa. E assim, pelos caminhos adversos, Deus fez. Mas isso para mostrar para a gente o quanto você tem feito, o quanto você tem saído do seu lugarzinho, do seu conforto, para fazer aquilo que você precisa fazer para que as coisas aconteçam. Eu queria tanto que eu falei assim: eu tenho que dar um jeito. E Deus sabia que aquilo era verdadeiro. Então eu estou contando um negocinho para vocês. E nós precisamos ter essa consciência de que a gente precisa fazer algumas coisas para que as coisas de Deus aconteçam. Amém? A cura sobrenatural de Deus, para que ela ocorra, é preciso, primeiro, possuir uma atitude de ousadia. Vocês imaginam que essa mulher, para sair de casa, para enfrentar aquela multidão, para dar os jeitos que ela deu para chegar lá e não ser pega no meio do caminho e ser botada para fora. Vocês imaginam a fé que essa mulher já tinha dentro dela? Quando ela olhava para aquela situação, ela diz: não me interessa, eu vou. Hoje é meu dia, eu vou. Ninguém me rouba a minha bênção hoje.
E ela foi, no meio do negócio era assim: se eu somente tocar, foca, se eu tocar, se eu conseguir tocar, vai mudar. O que Deus está esperando de você para que as coisas aconteçam na sua vida? Qual atitude Deus espera que você tenha para que as coisas mudem na sua vida? Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos ter uma atitude ousada diante de Jesus. A mulher rompeu o isolamento. Apesar de todas as dificuldades, a mulher não desistiu. Ela podia ser pega, ela podia ser expulsa, ela podia ser apedrejada, ela podia ser um monte de coisa. Ela disse assim: tô nem aí. E foi. Pois se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Muitas vezes a cura não vem pela espera passiva. Eu estou esperando em berço esplêndido. Não. Eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso mudar de atitudes. Eu preciso me posicionar. Eu preciso assumir a minha identidade. É fé e ousadia. Ela tinha fé que Jesus podia curar, sem nem conhecê-lo tão de perto. Ela ouviu tanto que ela falou assim: tem uma possibilidade ali. E ela foi. Não espere que as coisas aconteçam para que você se posicione. A mulher se aproximou-se de Jesus com coragem e fez o que tinha que ser feito. E a atitude dela trouxe mudança significativa para a sua vida. Você está pronto para tomar uma decisão de ousadia em fé? O que Deus espera de você para que Ele possa começar a fazer aquilo que Ele quer? O que Deus espera de você? Você está pronto a dar? Senhor, estou aqui. É isso que vai fazer mudança na nossa vida. Além disso, para conseguir isso, eu preciso acessar os recursos ilimitados dos céus. Eu tenho que sair da posição de escassez. Nada vai mudar. A vida é assim. Como é que você está, irmão? Estou indo. Para onde? Não sei, mas estou. Eu tenho um destino. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma meta. Eu tenho um chamado. Eu tenho um lugar para ir. Eu preciso testemunhar diante dessa geração que Jesus não mudou, que Ele continua curando, que Ele continua libertando, que Ele continua ressuscitando mortos. E Ele precisa do meu testemunho. Então, se você está doente, assuma a posição de começar a lutar contra isso, porque Deus quer que você testemunhe nessa geração que Ele pode fazer e que Ele fará. Deus continuará andando nesta terra, Jesus continuará agindo nesta terra através da minha vida, através do meu testemunho. O que aconteceu? Que o Felipe mudou. O que aconteceu? Que a vida da Maria mudou. O que aconteceu? Que a vida do Paulo mudou. Nossa, ele já não faz mais o que ele fazia antes. E aí a pessoa chega e diz: o que foi? E quando você chegar para convidar para o Connect, a pessoa vai dizer assim: uai, se fez efeito nele, deve fazer em mim também. Então eu vou. Vocês estão prestando atenção? Isso é muito sério. E ela tocou em Jesus e logo a hemorragia estancou. Quando nós nos deparamos com a escassez terrena, podemos olhar para Deus, que é fonte de toda a abundância.
podemos olhar para Deus, que é fonte de toda a abundância. Já parou para pensar nisso? A cura não se limita ao que o mundo oferece, mas ao que Deus tem para nós no seu reino. Se você está num momento de escassez, lembre-se que Deus pode prover o que você precisa. Deus pode prover o que você precisa. Deus pode fazer o que você precisa. Você está entendendo isso? Não é na força do seu braço, é na força daquele que tudo pode. Sua fé pode abrir as portas do milagre. Além disso, é preciso possuir o poder de Jesus Cristo através da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A cura não acontece porque Jesus fez algo diretamente, mas porque a fé dela se conectou com o poder de Deus. E aí nós tivemos o dínamos de Deus. Dínamos de Deus. A dinamite de Deus. Você já pensou? O trem vem junto assim a sua fé com a vontade de Deus. E aquele negócio, pá! E acabou. A sua visão muda. O seu posicionamento muda. Jesus, reconhecendo imediatamente que saiu virtude dele, disse assim: epa, alguém aqui me tocou de forma diferente. Alguém aqui me tocou e de mim saiu virtude. O poder de Jesus está disponível para todos, mas precisa ter acesso pela fé. A fé é o que ativa o poder de Deus em sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem tocado a Jesus com a sua fé? Lembre-se, a fé é a chave para liberar o poder de Deus em sua vida. Não importa a situação em que você esteja, não importa o problema que você esteja enfrentando, Deus pode. Agora, para onde nós estamos olhando? Você está olhando para o Deus que tudo pode, ou você está aqui olhando para tudo que está acontecendo aqui? Quando você olha para baixo, você não vê Deus. E eu gosto de um exemplo, porque ele me marcou. Eu era nova e tinham construído o primeiro prédio alto ali perto da rodoviária, que era o Banco Central. E eu cheguei, olhei e falei assim: nossa, que trem grande. E aí um dia eu estava lá pensando, né? Eu estava dentro do avião. E aí passou e eu vi o Banco Central. Deste tamanho. Porque depende de onde você olha a situação. Depende de como você vê a situação. Se você só olha para as impossibilidades, lamento, mas você vai ficar na impossibilidade. Agora, se você olha do prisma de Deus, para quem não há nenhum impossível. Se você olha pela perspectiva de Deus, acabou. Acabou. Aí eu lembro de Davi, ali diante do gigante Golias. E ele diz bem assim: 40 dias, gente. 40 dias. O cara chegava de manhã e dizia assim: povinho, cadê? Manda uma pessoa lutar comigo. Vai lutar nada. No dia seguinte. Aí chega Davi, o toco. Como é que é? O orgânico, né? Porque era o menor dos irmãos, então era o orgânico, né? Aí você imagina, chega Davi e olha aquele negócio, e olha toda aquela situação, e olha Saul, né? Que era um gigantão, e todo mundo acovardado. Aí o que ele faz? Quem é esse incircunciso? Olha só o que ele fala. Você sabe o que é ser incircunciso? É aquele que não tem a marca de Deus. É aquele que não é reservado para Deus. É aquele que não tem lugar no reino de Deus. É aquele que não é separado para Deus. O nanico.
olha para a situação, para o gigante, e diz assim: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Senhor? E aí ele toma posição. E aí o cabra era bom de funda. Mas diz que é bom de funda, gente, afunda o trem mesmo, viu? E aí ele solta só uma na testa. Tum! Caiu. Qual era a visão de Davi? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Não tem doença, não tem situação adversa, não tem situação financeira, não tem problema que Deus não possa resolver. Você está muitas vezes olhando no seu bracinho ou no seu bração. O que tu tá ali rindo, Lohane? Você está olhando para situações na força do seu braço. Não. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu quero que você comece a olhar com o olhar do céu. Eu quero que você comece a mudar a sua perspectiva. E Jesus nessa hora traz uma mudança total. Jesus mudou tudo na vida daquela mulher. Jesus mudou tudo na vida daquela mulher. Por um ato de fé. Por não ter se acovardado. Por não ter se limitado. Por ter acreditado que aquele Jesus podia fazer algo por sua vida. Primeiro ela teve uma mudança física. Imediatamente o sangue estancou. A cura física foi instantânea. Evidente e visível. A hemorragia cessou de imediato. Ela estava curada no corpo. Houve uma mudança emocional. A dor da frustração e da desesperança transformou-se em paz e alegria. Ela havia sido rejeitada e excluída, mas agora este período acabou. 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 A ponto de Jesus, alguém me tocou. Aí o povo diz, né? Tá louco? Aí ela diz assim: fui eu, Senhor, que te toquei. Eu sei que a minha realidade já mudou. Foi eu que te toquei. Porque eu acreditei que se eu só te tocasse, contou a história toda. E quase que tipo assim, né? Oh, glória! Porque Jesus mudou. E houve uma mudança espiritual também. Naquele momento, Jesus disse para ela: filha, 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 você não é mais um na multidão. Você não é alguém que me tocou. Você é filha. A tua fé te curou. Jesus se torna pessoal, único, exclusivo. Vocês imaginam Jesus ali dizendo: filha, filho, a tua atitude caiu tanto aqui no gosto que já nós não temos mais a mesma relação. Mudou, filha, para sempre e para a glória de Deus. E houve uma mudança social. Vocês imaginam essa pessoa que não podia ir para lugar nenhum, agora estava lá. Cheguei! Ei! Não posso mais ficar lá em casa, porque eu sou livre, curada, liberta. Acabou o tempo de escravidão, acabou. Agora eu tenho para dar, né? Aqueles que estão endividados. Agora eu tenho para dar, porque Jesus mudou a minha sorte. Agora eu posso testemunhar, porque Jesus mudou a minha sorte. Agora eu posso fazer o que eu tenho para fazer, porque Jesus mudou a minha sorte. Amém? A cura espiritual, acabou meu tempo, está disponível para todos. Para todos. E Jesus está esperando uma posição sua, numa atitude de fé. Porque quem tem fé fala o que você anda falando. Quem tem fé se posiciona da forma como você anda se posicionando.
E aí é para qualquer situação, não é só para cura física, não. É para tudo. O que sai da sua boca? Jesus ainda se move dentro de você quando você olha para uma situação que ela está feia e você diz assim: Jesus pode. Jesus pode. E se Ele pode, tudo vai mudar. Amém? O que Jesus oferece para você hoje não é só cura física, mas é uma restauração total. Você está disposto a tomar uma decisão ousada e acessar os recursos ilimitados dos céus e permitir que a sua fé libere o poder de Deus para a sua vida e para esta geração? A cura está disponível para todos os que creem. A cura sobrenatural de Deus não depende do mérito. Ela é dom de Deus, ela é de graça. A cura é a ativação da fé. A cura traz liberdade completa no corpo, na alma e no espírito. A cura sobrenatural transcende as limitações humanas. Se você está olhando apenas para o prisma humano, hoje Jesus te chama a olhar para Ele e ver o que Ele pode fazer na sua vida. A cura é uma manifestação do poder de Deus, que deve trazer a glória de Deus. A cura é para você. A cura é para mim. A cura é para esta igreja, que vai manifestar nesta geração o poder imensurável de Deus. Hoje é o dia, pode vir, pastor. Hoje é o dia de você tocar o céu. Hoje é o dia de você dizer para Deus: Deus, eu não aceito mais essa condição, seja ela qual for. Qual é a cura que você precisa? Você precisa da cura física. Você precisa da cura emocional. Você precisa de cura espiritual. Você precisa de cura no seu casamento. Você precisa de cura aonde? Está tudo em Deus. Está tudo em Deus. Amém.